Amém? O que eu quero compartilhar com você nesse tempo é algo que o Senhor tem ministrado no meu coração nos últimos dias. Eu sempre gosto de compartilhar. Obrigado, Regina, Deus abençoe. Eu sempre gosto de compartilhar aquilo que o Senhor está falando comigo, e nessa noite não pode ser diferente. Amém? Pode colocar o tema da palavra lá para mim, por favor? O tempo de Deus. Eita, fala. É difícil ou é fácil esperar no tempo de Deus? Você fala, meu Deus do céu, pastor, é terrível. É terrível. Mas, cara, é algo que o Senhor tem me tratado nesses dias. Antes de eu começar, alguém foi curado aqui nessa noite? Nesse momento de oração? Não? Então até o final você vai ser, em nome de Jesus. Tempo de Deus, cara, é muito difícil esperar no Senhor. É muito difícil porque nós somos muito imediatistas, nós queremos tudo na hora, nós queremos tudo no nosso tempo. Nós não sabemos às vezes dar um passo e ficar ali parado um pouquinho, mas nós queremos que o Senhor se mova sobre nós a todos os momentos. Às vezes nós queremos que o Senhor faça coisas que nós não precisamos, ou talvez nós queremos que o Senhor faça coisas que ainda não é o tempo devido sobre nós. Mas eu creio que em tudo há um tempo, certo? E o tema, né, como eu já acabei de falar, é o tempo de Deus. E Eclesiastes 3 vai determinar de uma forma muito clara sobre isso, que debaixo dos céus há um tempo para todas as coisas. Eu quero que a gente leia junto e depois a gente vai esmiuçar um pouquinho mais. Eclesiastes 3 diz assim: em tudo nesse mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrecadar, tempo de matar e de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, o tempo de ficar triste e o tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, há tempo de guerra e há tempo de paz. Aqui a gente vê claramente que em todas as coisas há um tempo. Quando a gente fala aqui, há tempo de se abraçar e é o tempo de ficar afastado um pouco. Nós acabamos de passar por uma pandemia que nós ficávamos afastados, basicamente todo mundo. Mas para nós, uma das coisas mais difíceis nas nossas vidas como cristãos, eu creio que é entender o tempo de Deus sobre as nossas vidas. Pois o tempo de Deus, ele normalmente não vai estar ligado com o nosso. Porque nós somos imediatistas, nós queremos tudo na hora, nós queremos tudo para ontem. Não é assim? Será que só eu que sou assim? Eu acredito que a maioria deve ser assim também, né? Mas o tempo de Deus, ele não está ligado com o nosso. Ele está sobre nós, mas ele não está ligado com o nosso. É diferente uma coisa da outra. Nós vivemos no Cronos, onde Deus age num outro tipo de tempo, chamado Kairos. Cronos tem uma conotação de intervalo entre espaço de tempo, período longo de tempo ou breve. Está ligado ao tempo cronológico que pode ser medido. Então quer dizer, o Cronos é o que nós vivemos hoje. O Cronos é as nossas 24 horas, um período, alguns minutos. Isso é o Cronos, é o tempo em que nós estamos hoje. Agora é 7 horas e 4 minutos. Então nós estamos agora no Cronos. Nós estamos no nosso tempo. Nós estamos vivendo algo que a gente pode sentir, que a gente pode permanecer. Mas Deus criou tudo que existe, incluindo o Cronos. Esse tempo cronológico. Os seres humanos são dependentes desse tempo, o tempo Cronos, e tudo que se faz está ligado a ele. Mas o Senhor, ele não pode simplesmente ser limitado ao Cronos. Por isso ele é eterno, ele sempre existiu, ele sempre existirá e ele é imutável.
Então, quando eu falo que nós somos imediatistas demais, é porque nós queremos tudo na hora, nós queremos tudo no agora, nós queremos tudo para ontem. Se não for para ontem, meu Deus do céu, Deus me abandonou. Se não for para ontem aquilo que você espera, aquilo que você gera expectativa, você fala, Senhor amado, eu estou abandonado. Você fala, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Porque muitas vezes nós não sabemos esperar naquilo que o Senhor tem para agir. Enquanto nós não estamos maduros o suficiente para esperar e para conquistar algumas coisas, para viver algumas coisas, o Senhor, Ele sempre vai nos manter ali no banho-maria, falando assim, cara, calma, relaxa, eu estou te preparando. Eu estou te preparando para uma nova fase, eu estou te preparando para um novo tempo, eu estou te preparando para viver algo sobrenatural sobre você. Só que você precisa ser forjado, você precisa ser amadurecido, eu preciso ser amadurecido. Então é por isso que quando eu me coloco diante do Senhor falando, Deus, eu quero cumprir a sua vontade, eu quero viver o seu chamado, eu não estou simplesmente falando, Deus, tomara que seja na minha hora. Deus, você precisa fazer agora. Quem já desafiou a Deus dessa forma? Eu já fiz isso com Deus, na minha imaturidade. Eu falei, Deus, eu preciso de algo até dia tal. E chegou aquele dia, eu falei, Deus, aqui ó, nós estamos quase acabando o dia, Senhor. Deus, falta 10 minutos para acabar o dia. Deus, não aconteceu. Sabe o que Deus falou para mim? Que você não é maduro o suficiente ainda para ter aquilo que você deseja. Então, esses tempos nós precisamos entender. Que quando nós vivemos no Cronos, nós somos limitados a viver a vontade do Senhor aqui. Porque nada do que nós vivemos no sobrenatural está ligado com esse tempo. Mas sim está ligado com a vontade do Senhor que é soberana sobre tudo. Porque quando o Senhor Ele libera uma palavra, aquilo acontece de repente. Nós vemos em Atos 2, no Pentecostes, que aquele povo orava sobre algo. E de repente o Senhor fez algo. Eu gosto muito da frase do Gustavo Paiva, que ele fala, Deus demora muito para fazer algo de repente. Eu gosto muito disso, porque eu falo, cara, a gente clama, e a hora que Deus vem, a gente fala, oh Deus, está atrasado? Não, estou na hora certa. O pastor falou sobre isso alguns dias atrás. E alguns exemplos, de pessoas que viveram o tempo Cronos, a gente vê isso na palavra. Em Lucas 20, no verso 9, diz que o proprietário da vinha ausentou-se do seu país por muito tempo. Ele abandonou por muito tempo a sua vinha, o tempo Cronos. João 5 vai dizer, o paralítico estava doente por muito tempo. Atos 8 vai dizer assim, Simão, o mágico, desde muito tempo iludindo os samaritanos com suas artes. Atos ainda 13 vai dizer assim, Deus suportou os costumes do povo de Israel no deserto por 40 anos. Então quer dizer, a gente vê isso de uma forma muito clara na palavra de Deus. Às vezes a gente acha que a minha cura está demorando para chegar. A minha cura ela está demorando para acontecer. Não, cara, Deus só está fazendo um milagre no tempo certo. Mas a minha provisão está demorando para chegar. Não, o Senhor só está te preparando para um novo tempo, para um tempo de avanço sobre a sua vida. Então nós precisamos entender isso, que quando nós se colocamos diante do Senhor, nós se submetemos ao tempo do Senhor, as coisas elas não são baseadas como nós queremos, mas ela é baseada segundo a vontade do nosso Senhor. Porque quando nós falamos que nós temos um Senhor e que esse Senhor, Ele nos governa, nós perdemos o nosso direito de vida e falamos assim, Deus, conduza-me conforme a sua vontade. Quem já orou essa oração? Deus, eu quero viver a sua vontade. E quando nós submetemos a nossa vida ao senhorio de Deus, Deus Ele vem, Ele nos molda, Ele nos prepara, Ele faz com que as coisas elas aconteçam segundo a sua vontade, não segundo o seu querer. Talvez nós passamos por tempos de crises, tempos de enfermidades, tempos de dores, mas não é um lugar de morada, é só um lugar de passagem. Nós acabamos de ler em Eclesiastes 3. 2 Pedro, quando lemos 2 Pedro 3,8, entendemos que o Kairos é uma janela de oportunidade que o Senhor resolve atuar. Diz assim, meus queridos amigos, não se esqueçam isso. Para o Senhor,
um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Para traduzir, a palavra kairos, ela tem como definição o tempo, ponto no tempo, o momento, o tempo oportuno, medida certa, aquilo que é decisivo. O kairos é o tempo de Deus. Aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está se movendo, não é pelo que eu desejo, mas é porque Ele quer fazer. Nós oramos em tempos de crise declarando vida sobre algo, mas quando o Senhor se move, eu passei por isso esses dias atrás. Eu acho que a maioria aqui já sabe, alguns dias atrás nós ganhamos um carro de oferta. Glória a Deus, aplaudo o Senhor, não é sobre mim. Honrar a vida do obreiro Gil, que o Senhor mandou, falou, cara, entrega o seu carro, e ele foi lá e obedeceu, e ele vai colher um carro também, em nome de Jesus, não mais. Então, eu passava por isso esses dias atrás, e eu orava para Deus, eu falava, Deus, eu preciso, Senhor, eu estou passando por isso, por aquilo. E alguns anos atrás, eu e minha família, a gente pegou e a gente ofertou o nosso carro que a gente tinha. A gente ofertou o nosso carro. Quando eu vim servir integral na igreja, o Senhor, eu tinha uma moto também, o Senhor pediu, a gente foi lá e ofertou prontamente, falando, Deus está aqui, o Senhor está pedindo, tudo é do Senhor, Pai, nós não temos nada, assim que o Senhor pedir de volta, a gente vai entregar, porque nós entendemos que o nosso coração ele não se move por coisas, mas ele se move por um propósito. E eu orava nesses dias, falando, Deus, eu tenho essa necessidade. Só que, cara, a gente clama para que o Senhor se mova sobre as nossas vidas. A gente pede, né? A gente fala, Deus, faz isso por mim, em nome de Jesus. Mas quando Deus vem, a gente fala assim, meu Deus do céu, cara, está acontecendo mesmo? Não, é mentira. Por quê? Não está errado isso. E a gente fica em choque, cara, porque a gente ora, a gente pede, mas quando o Senhor ele se move, às vezes a gente não está tão preparado quanto a gente esperava, porque o Senhor ele tem se movido e ele se move na necessidade dos seus filhos. Então ele falou, cara, está aqui, ó. É um momento de honra, é um momento de entrega, então está aqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendo que quando eu pedia, eu falava, Deus, essa é a minha necessidade agora. O Senhor falava, não é a sua necessidade ainda. Quantas vezes eu pegava Uber, cara, e vinha trocando maior ideia com os Uber, falando de Jesus para eles, manifestando algo sobre eles. Pegava, terminava a corrida, falava, cara, deixa eu orar por você, porque eu entendia que aquele ambiente que eu estava era um ambiente profético também. Quantas vezes eu chegar, de fazer viagens e vir falando assim, porque não sei o quê, blá, 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 blá. Um dia, eu lembro até hoje, um dia eu estava vindo de Piraquara, de Uber, e o meu filho ele chegou, ele contou algo para mim dentro do carro, daí o Uber falou assim, cara, parabéns pela educação que você está dando para o seu filho. Eu olhei e falei, tá maluco, rapaz? Só falou um negócio natural aqui para a gente. Porque daí ele começou a falar, ele falou, cara, eu não tenho relacionamento com as minhas filhas, o meu relacionamento é bem conturbado, não sei o quê, babá, e começou a abrir o coração ali naquele ambiente. E cara, aquele ambiente abriu para mim uma porta, um leque, e eu comecei a conversar com ele, trocar uma ideia, e no final a gente pega e a gente ora, fala, cara, tá aqui, ó, pega, faz isso, faz aquilo, o Senhor vai te ajudar. E a gente aproveita para liberar uma semente de vida sobre a vida das pessoas. Então eu entendo que cada fase das nossas vidas que nós estamos passando é porque o Senhor está nos preparando e nos moldando para algo. Talvez você olhe para a sua situação, você precisa de uma cura, mas você está vivendo no tempo Cronos, não é o tempo que o Senhor estabeleceu. A partir do momento que o Senhor vir com o Kairos dele sobre você, a sua vida vai ser curada, o seu casamento vai ser restaurado, a sua empresa ela vai prosperar, a sua vida ela vai sair do buraco e você vai começar a viver coisas sobrenaturais, porque você vai sair do seu tempo e vai entrar no tempo de Deus. Então não queira viver simplesmente naquilo que você tem sonhado e projetado. Fala, Deus, eu preciso viver no Kairos do Senhor, independente se demore, independente quanto tempo vai durar, mas eu quero viver, porque eu sei que ali estão as promessas e as palavras de vida eterna sobre mim. E quando eu entendo isso, não é um fardo, mas é um alívio, porque eu falo, cara, eu estou vivendo aquilo que o Senhor tem sobre mim, eu estou vivendo aquilo que o Senhor tem sobre mim.
E por isso que nessa noite eu quero trazer esperança sobre a sua vida. Eu quero trazer esperança sobre aquilo que o Senhor fez nesses dias. Eu quero trazer esperança sobre o que o Senhor fez na cruz sobre nós. Uma das coisas que talvez nos deixou muito preocupado nesses últimos dias foi a eleição. Quem ficou? Será que foi só eu? Eu fiquei preocupado, cara. Falei, meu Deus do céu, e agora? O que vai ser de nós? Só que eu entendo, meu irmão, que o Senhor é quem está no governo de tudo. O Senhor é quem está no controle de tudo. Nós oramos, nós clamamos, nós jejuamos, nós decretamos para que a vontade do Senhor ela fosse feita. Nós decretamos, nós falamos, Deus, vem com a sua provisão, vem com o seu socorro, vem sobre nós, sobre a vida do nosso presidente, se move de alguma forma do sobrenatural. E o Senhor falou, cara, calma que está tudo sob controle, tá bom? Relaxa. Só que isso eu fico me pensando agora, nesses dias. Por quê? Porque a gente votou em alguém, dizendo, Deus, eu vou votar em alguém porque ele combina com os meus valores e princípios. Quem votou por isso? Nós votamos, a maioria aqui votou. A gente falou, cara, eu vou votar pelos meus valores e princípios. Eu não concordo com tudo que ele faz, mas ele é o que mais se aproxima daquilo que eu quero viver. Então a gente foi lá e decretou o nosso voto e não deu certo. E glória a Deus por isso que não deu certo. Só que agora a pergunta é, o que você vai fazer a partir daí? Você vai esconder os seus valores e princípios? Você vai se esconder num armário e falar, não, eu sou cristão, mas eu vou ficar aqui bem quietinho. Porque agora que está vindo o outro cara aí, cara, agora as coisas vão ficar muito perigosas. Estou só falando tá bom? Talvez se cumpra, talvez não. Vamos orar para que o Senhor converta a vida dele. Deus é bom. Então eu olho para dentro de nós e eu falo, cara, agora é hora de eu manifestar os meus valores e os meus princípios. Você concorda comigo? Mais do que nunca, este é o momento em que a igreja ela precisa se posicionar a favor do reino, a favor dessa nação, a favor das nossas famílias. Nós não dependemos de um homem para defender os nossos princípios, porque o nosso caráter não está baseado em um presidente, mas o nosso caráter está baseado no nosso encontro real com Jesus, que nos transformou, que nos transportou e que nos libertou. Então o meu caráter está definido nele. Então quando eu carrego essa verdade comigo, eu falo, cara, eu não posso esconder isso de jeito nenhum. Eu não posso guardar aquilo que o Senhor tem falado dentro do meu coração. Eu não posso me esconder mais do meu estilo de vida profético. Eu não posso me esconder mais das curas que vai acontecer através da minha vida. Eu não posso mais me esconder através de um celular ou de algo que vai me impedir de viver aquilo que o Senhor tem sobre mim. Eu, como igreja, eu preciso me manifestar com vida e transbordar graça sobre aqueles que não encontraram a Cristo ainda. Ah, Léo, mas vai ficar difícil a pregação do evangelho. E você acha que o final dos tempos vai ser como? Se isso te preocupa, um tempo de eleição como o que nós estamos vivendo hoje, te preocupa, te causa remorso, e você fala assim, cara, mas a ideologia de gênero, mas não sei o quê. Cara, se você não for um pai de família exemplar, que vai levar os seus filhos ao caminho de Jesus, cara, desculpa te falar, mas a sua família está fadada ao fracasso. Se você não for o homem de Deus dentro da sua casa, que dá destino ao seu lar, falando, Deus, eu vou conduzir o meu lar a um caminho de sabedoria. Eu vou conduzir o meu lar como esposa a um caminho de sabedoria. A nossa família está fadada ao fracasso. Mas agora, quando eu assumo essa responsabilidade, eu falo, cara, aqui dentro do meu lar, ninguém conduz. Quem conduz sou eu. Eu determino o que os meus filhos vão viver. Eu determino o que a minha esposa vai viver. Não é um presidente, um prefeito ou algo do tipo. Porque quando nós carregamos isso, nós entendemos que os nossos valores e os nossos princípios estão sendo ensinados, estão sendo pregados dentro de casa, estão sendo manifestados dentro do nosso lar. Agora, é mais do que nunca o tempo de você mostrar os seus valores àqueles que estão à sua volta. Agora, é mais do que nunca que você precisa mostrar a sua postura de filho de Deus, mostrando os seus valores, os seus princípios e o seu propósito.
Billy Graham tem uma frase que diz: nós somos a Bíblia que o mundo lê, nós somos o sermão que o mundo está prestando atenção. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte, porque quando essa frase ela determina a nossa vida, nós vamos se policiar em todos os momentos como que nós estamos vivendo. Quando nós entendemos essa realidade de falar, cara, se eu sou a Bíblia que o mundo está lendo, o que as pessoas estão lendo sobre você? Ai, pastor, aí minhas pernas doeu, hein? O que as pessoas estão ouvindo de um sermão que você tem carregado? Como que nós temos vivido como o evangelho, como cristãos, como discípulos? O tempo de Deus é esse. Nós precisamos viver um chamado onde vidas sejam tocadas através daquilo que nós estamos fazendo. Seja através da sua empresa, seja através da sua faculdade, seja através do seu relacionamento. A sua vida ela tem que estar posturada naquilo que o Senhor está falando. Ela precisa estar, porque nós estamos vivendo um tempo a qual o Senhor preparou para a igreja. Eu olho, eu leio e eu entendo que, cara, os dias eles vão ficar cada dia mais difíceis. A promessa não é uma promessa de paz terrena, a promessa é uma promessa de paz celestial. É o que nós vamos viver lá na eternidade com o nosso Salvador, não o que nós vamos viver agora. Esse é um tempo de preparação, onde nós vamos viver algo sobrenatural com o Senhor. E eu quero compartilhar com vocês 3 pontos em que eu entendo, e o Senhor tem falado comigo, que é o tempo de Deus, que é sobre o tempo de Deus. O primeiro ponto é arrependimento. Eu entendo que nós estamos vivendo no tempo de Deus, e uma das coisas que o Senhor tem nos chamado é viver o arrependimento. O arrependimento, cara. Isso talvez é muito difícil sobre nós. Não pode ser, não deveria ser, mas isso precisa ser essencial sobre as nossas vidas todo santo dia. Se arrependemos daquilo que estamos vivendo, se arrependemos daquilo que estamos passando, se arrependemos pela nossa nação, se arrependemos pelo nosso estilo de vida, se arrependemos, se a sua vida é uma escritura que o mundo tem lido, e uma mensagem, um sermão que o mundo tem ouvido, cara, glória a Deus. Mas talvez é necessário você voltar à origem, você voltar à rota e falar: Senhor Deus, esse é o ponto em que eu preciso me arrepender a partir de agora. Eu preciso me arrepender, eu preciso me alinhar, eu preciso ter o meu coração voltado ao Senhor, porque eu sou totalmente dependente de Ti, Jesus. Marcos 1,15 diz assim, ele dizia: chegou a hora, o reino de Deus está próximo, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Arrependimento, nas escrituras vem da palavra hebraica nashum, acredito que seja isso, entristecer-se, do termo shubi, que quer dizer volte-se e mudar de rumo, mudar de direção. Já a palavra grega para esse vocábulo é metanel, mudança de pensamento. Uma pessoa arrependida decide viver uma nova vida, pois compreende que não estava agindo corretamente ou estava na direção errada. Por isso nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. Quando a palavra ela nos fala: volte, mude os seus pensamentos, restaure a sua rota, mude o ambiente em que você está vivendo, nós entendemos que esse é um chamado para todos nós, não simplesmente para alguns, mas é um chamado de arrependimento diário, é um chamado de arrependimento todos os dias, a todos os momentos. Nós precisamos ter o nosso coração quebrantado por aquilo que pecamos, por como fazemos, ou porque negligenciamos a vontade do Senhor. Às vezes nós calamos a nossa voz, simplesmente por falar: nossa, lá na minha empresa, pessoas não permitem com que eu pregue o Evangelho. Lá na minha empresa, pessoas não permitem com que eu se posicione, porque se eles falaram que se eu pregar sobre Jesus, eu vou ser mandado embora. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens que te mandem embora.
mas que você abra a sua boca e proclame a verdade, proclame o Evangelho. Esse é o tempo de Deus, onde eu vou me manifestar ainda mais intenso com a vontade do Senhor. Esse é o tempo onde eu vou tomar uma posição e falar: Deus, eu não aceito ver uma geração perdida, mas eu preciso fazer algo para que a salvação chegue até dentro desses lares. Quando nós olhamos para essa mesa, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que alguém se entregou por completo por nós. Quando nós olhamos, nós se assentamos, nós vemos o perdão de Deus sobre nós. E eu fico imaginando, se Jesus falasse: cara, vamos falar mal de mim, quer saber de uma coisa? Eu não vou morrer por eles. Eles vão me bater, eles vão me martirizar, eles vão falar isso e aquilo sobre mim. Jesus nunca pensou na sua reputação. Jesus sempre deu um passo à frente para falar: cara, eu estou aqui disposto a cumprir o tempo de Deus sobre essa terra. Cara, a sensibilidade de Cristo trouxe sobre ele, quando ele estava naquele lugar, um ambiente de salvação. Quando ele falava: Deus, por que o Senhor me abandonou? Eu entendo que mesmo abandonado, eu estou vivendo o tempo do Senhor. E eu entendo que mesmo sofrendo, eu estou vivendo aquilo que o Senhor tem me chamado a viver. E nós precisamos hoje pegar Cristo como referência ainda mais e falar: Deus, na onde eu tenho que pisar nesses dias? Na onde eu tenho que pisar? Como eu tenho que me posicionar? É o tempo todo vivendo em ambientes de arrependimento, porque esse é o chamado do Senhor sobre nós. Atos 3, 19, 21 vai dizer assim: portanto, arrependam-se, voltem para Deus, a fim de que Ele os perdoe os pecados de vocês, e também para que o tempo de nova força espiritual venha do Senhor. E Ele mantém Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até agora, e o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros e profeta. Quer dizer, quando há arrependimento, há renovo. Quando há entrega, há transformação. Quando há posicionamento de um coração quebrantado diante do Senhor, há uma ativação profética sobre nós. Então, quando nós decidimos se realmente se arrepender, o Senhor derrama sobre nós, fala: vai, filho, agora é a hora. Mas vai falar assim: Léo, mas eu pequei, eu falhei, eu adulterei, eu traí. Meu irmão, não interessa o que você fez, o perdão do Senhor é muito maior do que o seu pecado. O perdão do Senhor é muito maior do que um dedo apontado de qualquer pessoa sobre a sua vida. Quando eu me arrependo, o Senhor me dá forças para que eu possa tratar pessoas naquelas áreas. Quando eu me arrependo, o Senhor vem com algo novo sobre mim, falando: vai, é agora, é a hora. Não se esconda, mas pregue aquilo que está queimando no seu coração. Atos 17 diz: no passado, Deus não levou em conta a sua ignorância, ó, o tempo Cronos, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Aqui nós vemos o tempo Cronos e o tempo Kairos no mesmo contexto. Quando nós vemos que o Senhor fala: Deus não levou em conta a sua ignorância. Você foi um lá atrás, mas agora o tempo do Senhor está chegando sobre a sua vida, e você vai começar a viver coisas novas em Jesus. 2 Crônicas 7 vai dizer assim: então, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados, orar a mim, eu os ouvirei do céu e perdoarei os vossos pecados, e sararei e ferirei o país, e farei o país progredir de novo. Vou ler de volta que gaguejou. Então, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o seu país progredir de novo. Posso ouvir um glória a Deus por isso? O país não está nas mãos de governantes, o país está nas mãos da igreja. Como que nós vamos se portar nesse tempo? Essa é a nossa responsabilidade.
Como que nós iremos se portar nesse tempo? Se a igreja está com o país nas mãos, ou nós se escondemos, se calamos, ou nós avançamos. O tempo de Deus é tempo de se esconder ou tempo de avançar? Eu creio que o Senhor está nos chamando para avançar cada dia mais, porque esse é o que Ele tem nos feito viver o sobrenatural. Cara, nós vamos viver algo incrível como nação. Nós vamos viver algo incrível como nação, cara. Mas você precisa estar fazendo parte disso com o seu coração quebrantado. O arrependimento genuíno vai além de uma comoção, é uma atitude consciente. Não é uma tristeza para sensibilizar alguém, mas é um abatimento verdadeiro diante de Deus. Mas antes disso é necessário tomar duas atitudes. Primeiro, reconhecer o seu pecado. Você precisa reconhecer o seu pecado. E quando alguém assume que tem falhas e peca, a todo momento, a palavra de Deus diz que Ele concede graças aos humildes de espírito. Tiago 4,6. Segundo ponto aqui, mudança de comportamento. Nós precisamos não somente falar, eu estou arrependido, mas nós precisamos mostrar com o nosso estilo de vida, que a nossa vida realmente houve um arrependimento genuíno. Porque quando nós vivemos dessa forma, o Senhor Ele vem, a vontade do Senhor Ele vem. E quando você abandona os seus hábitos antigos e se comporta de uma forma plena, pacífica e moderada, é somente o auxílio do Espírito Santo que conseguimos renunciar o pecado, que é fazer o que é certo. Então nós precisamos entrar nesse ambiente de arrependimento. Essa é uma das coisas que o Senhor tem falado comigo. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Em todos os momentos, cara. Nós pecamos, nós falhamos, nós caímos, mas nós precisamos se arrepender. Isso como a cultura do jejum, ela deve ser uma cultura sobre as nossas vidas. Nós precisamos ter uma cultura de arrependimento também. Nós precisamos ter um posicionamento onde nós vamos falhar sim, nós vamos tropeçar sim, mas nós vamos chegar diante do Senhor e falar: Deus, eu errei demais, Pai, eu sou um fraco, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Quando eu reconheço sobre isso, o Senhor Ele vem, Ele muda a minha mente. Eu sempre falo, cara, nos meus dias de maiores crises, eu clamo ao Espírito Santo. Eu falo: Espírito Santo, você é o meu melhor amigo, e se você não me ajudar, eu vou morrer. Se o Senhor não me ajudar, vai dar ruim. Se o Senhor não me ajudar, eu vou cair no pecado. Então eu clamo ao Espírito no ambiente que eu estou passando, e quando eu me prostro diante do Senhor, quando eu abro o meu coração a Ele, cara, é natural, Ele vem com a mão e faz assim. Aquilo que estava como um peso sobre a minha vida, já não está mais. Por quê? Porque o relacionamento com o Espírito Santo não pode simplesmente ser um relacionamento de vamos lá, Espírito Santo, você está ali, cara, precisa ser um relacionamento íntimo, um relacionamento de amizade. Assim como você acorda e você manda mensagens para os seus amigos falando: e aí, bom dia, o que você está fazendo? Qual é a boa para hoje? E aí, sextou, vamos fazer o que? Final da noite, e aí, vamos para onde? Vamos fazer o que? E aí, Espírito Santo, qual que é a missão para o dia? E aí, Espírito Santo, qual que é a missão para a semana? Vamos lá, eu quero tocar em alguém, eu quero transbordar em alguém, eu quero curar em alguém, eu quero ser usado pelo Senhor de alguma forma, Senhor Deus, vamos lá, eu quero. Nós precisamos ser sensíveis àquilo que o Espírito está falando nesse tempo. Nós precisamos ser sensíveis porque Ele está se movendo. Ele é o cabeça, Cristo é a cabeça. Então nós precisamos se submeter a Ele. Segundo ponto, não se dobre aos padrões desse mundo. Romanos 12, 2, na parte A do verso vai dizer: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Então nós não podemos se dobrar, nós não podemos, porque o mundo inteiro, o mundo todo está falando que é certo viver no pecado. O mundo todo está falando: cara, vai lá, é certo você ter 2 relacionamentos. O mundo todo está dizendo para você: não precisa você casar, viva em fornicação. Não precisa, para quê? Para que casar? Está maluco? Daqui uns dias vai durar aí 15 dias, você vai pedir divórcio de volta. Passei por isso alguns dias atrás.
Tá maluco? Eu era casado, eu era infeliz. Já viu aqueles endemoniados? Você vai trocar ideia com os caras, e aí, mano, como é que tá o seu casamento? Não, cara, tô empolgado para casar, não sei o que. Mas o cara ali falou que casamento é uma droga, cara. Você vai lá e você dá ouvido para aquelas pessoas. O mundo todo está dizendo para você: não case, não gere filhos, seja pai de pet. Nada contra pai de pet, tá bom? Seja pai de pet. Tem um cachorro que é mais fácil de cuidar. Algum tempo atrás alguém disse para mim: cara, ter filho nesses dias é muito difícil, porque olha como está o mundo. Cara, não se dobre aos padrões desse mundo. O mundo está o tempo todo falando para você: não faça. Trave o propósito de Deus, trave a sua geração, trave, não viva as promessas e os planos do Senhor para você. Satanás está o tempo todo gritando sobre o seu coração: não viva, não faça uma faculdade, não abra uma empresa, não tenha um novo negócio. Não faz isso não, cara. Para quê? Vai arrumar mais dor de cabeça para a sua vida. Enquanto o mundo está falando: cara, nós vamos morrer, nós somos da teoria evolutiva, nós viemos do macaco. Você fala: não, cara, eu tenho um Cristo que me criou, eu sou a imagem e semelhança do Senhor, e eu vou viver segundo aquilo que Ele tem sobre mim. Eu vou gerar famílias, eu vou abrir empresas, eu vou fazer uma faculdade, eu vou terminar os meus estudos. Cara, saia da zona de conforto e comece a viver algo novo. Não se dobre aos padrões desse mundo. O mundo todo está dizendo para você: cara, é legal fazer tal coisa. Fala: eu vou contra toda essa cultura, porque eu sei que se é bom para o mundo, não é bom para mim. Ah, mas é legal, o que tem a ver? Cara, se posiciona em Deus. Tenha o seu posicionamento, ele precisa ser claro em Deus. O seu posicionamento, ele precisa ser claro no Senhor, no chamado a qual o Senhor liberou sobre a sua vida. João 15:8 vai dizer assim, Jesus continuou, 15:18, perdão, Jesus continuou: se o mundo odeia vocês, lembrem-se que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são dele, por isso o mundo lhes odeia. Está aí uma palavra profética para você: o mundo vai te odiar, cara. Misericórdia, Léo. Misericórdia nada, Didi. Se nós somos amados pelo mundo, nós somos inimigos de Deus. Mas agora, se nós somos amados pelo Senhor, cara, nós vamos fazer um regaço nessa nação. Independente do que vão falar sobre nós, nós somos da cultura celestial, nós somos da vontade do Senhor, nós vamos viver a cultura dos céus, nós não vamos se prostrar a uma cultura terrena, que se falem sobre ideologia de gênero, nós vamos sempre levantar a bandeira da família, a bandeira do reino, a bandeira celestial. Nós não se dobraremos a essa cultura demoníaca, pois nós somos discípulos do Senhor. Nós podemos ser odiados por eles, mas nós seremos amados por Cristo. Não espere pela aprovação do mundo sobre aquilo que você vive como evangelho, pois o mundo está querendo que você viva o tempo todo na mesma forma que eles, o mesmo pecado que eles, os mesmos erros que eles. Não se dobre, cara, em nome de Jesus. Não se dobre, não se dobre. Talvez você tenha medo de entrar numa faculdade, você falar: meu Deus, agora eu vejo as universidades aí, algumas faculdades, é difícil de entrar lá dentro, porque, cara, é LGBT daqui, é não sei o que dali, é os baladeiros dali, é não sei o que dali, e é uma cultura vindo aqui pesada. Você fala: cara, eu estou nem aí com isso, eu vou ser a chama viva do Espírito naquele lugar. Talvez você tenha medo, por medo de se corromper, mas se você tiver fundamentos fixados em Jesus, a sua vida firmada na rocha que é Cristo, nada vai te abalar. Se o seu relacionamento for intenso com Jesus, meu irmão, você vai trazer um impacto sobre aquela universidade diabólica muitas vezes que você tem lá. Não a universidade, tá? Mas as pessoas que estão se movendo pelo espírito demoníaco. Jezabel está o tempo todo, cara, querendo influenciar mulheres a não se submeterem a homens.
Não de uma forma que, você precisa se submeter de todas as formas. Mas não casa não. Não tenha relacionamento com homens, porque homens são muito mandão, assim assado. Sabe uma coisa? Se relaciona com mulher. Mulher é muito mais fácil. Ela é igual você, cara. Ela é igualzinho. Imagina vocês duas usando o mesmo shampoo. Olha que legal. Não vai precisar nem comprar Head and Shoulders para homens. Usam o mesmo seda, o mesmo Dove. Então a cultura do mundo tem sido essa o tempo todo, cara. E nós viemos numa contracultura. Na cultura do Evangelho. Na cultura celestial. Independente do que vão achar sobre nós. Nós não precisamos ser amados pelo mundo. Nós precisamos ser amados pelo Pai. Nós não precisamos. Eu não preciso da aprovação do mundo. Eu preciso da aprovação do Pai. Se o Pai está me falando, cara, vambora. Vambora, vai doer, vou ser perseguido, vou ser odiado, mas o que importa é que o Senhor vai estar feliz comigo. E eu te incentivo nesse tempo também, cara. Seja influenciado pelo Espírito. Pare de olhar para as redes sociais e querer se achar como as pessoas são. Alguns dias nós falamos sobre isso na Juventude Hope. Alguns dias não, faz tempo já, né? Acabando o ano. Não seja influenciado por eles, cara, mas viva a influência do Espírito sobre a sua vida. Terceiro e último ponto. O tempo de Deus. Este é o tempo de andarmos no Espírito. Colossenses 2, 6 a 8 vai dizer assim: portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ação de graça, tendo cuidado para que ninguém vos tome por presa por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme o espírito elementares desse mundo, e de acordo e não de acordo com Cristo. É o tempo de você aumentar o seu nível de relacionamento com o Espírito Santo e andar nele na mesma forma que você encontrou ele. Quando nós encontramos ao Senhor no primeiro amor, o nosso coração queimava, clamava por amor a Jesus. A gente parava no nosso horário de almoço e falava: cara, sabia que tive um encontro com Jesus, assim, assado, e aí, vamos lá para uma igreja, vamos lá, cara, o Senhor tem uma palavra sobre você. Agora você, esfriei um pouquinho. Sabe, né, pastor? As circunstâncias acabam nos afastando da igreja. Sabe, né, pastor? As circunstâncias, os dias estão muito difíceis, estão muito corridos para mim se relacionar com o Espírito Santo, com a palavra. Os dias estão muito corridos. Eu passo 12, 15 horas no Facebook, no Instagram, mas os dias estão corridos para ter um relacionamento com o Espírito. Cuidado, meu irmão. Nós precisamos caminhar no Espírito, porque o tempo de Deus exige isso. E eu creio, em nome de Jesus, que nós estamos vivendo o tempo mais profético da nossa nação. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja ela vai começar a romper, cara, romper. Eu olho para a igreja chinesa, cara, e eu vejo que nela há muita perseguição. Uma das igrejas mais perseguidas do mundo. Só que o nível de crescimento que elas têm, cara, é muito grande. Porque, cara, o Partido Vermelho persegue elas de uma certa forma que, olha, se não se submeter a eles, se não adorar aquilo que eles acreditam, você pode ser decapitado, morto, dentre outras coisas. Só que o Partido Vermelho lá da China é capitalista. Os caras estão prestes a assumir o topo 1 do mundo, de ser a nação mais poderosa do mundo, financeiramente. Só cuidado, porque quando nós se dobramos a isso, nós estamos negando ao nosso Cristo. Quando nós se dobramos a essas promessas de partidos, falando: não, nós somos legais. Cuidado, você não pode ser amado pelo mundo. Você não pode ser amado pelo mundo. Isso que o Senhor tem falado comigo. Não seja amado pelo mundo, Tiago. Seja amado por Cristo. Não espere da aprovação do mundo sobre você. Espere da aprovação de Cristo. Mas o que as pessoas vão falar sobre mim se eu me posicionar radicalmente? Não interessa. O que o Senhor vai pensar sobre você?
o Senhor vai falar: cara, eu estou junto com você. Se precisar morrer, nós estamos juntos, nós vamos morrer. Mas vamos junto, cara. Nós vamos juntos. Porque nós estamos o tempo todo sensíveis e vulneráveis ao tempo do Senhor. E eu creio que esse é o tempo da igreja, mais do que nunca, cara. Nós precisamos, a partir de agora, começar a viver um romper sobrenatural, aonde eles vão bater, censurar, mas a igreja ela não vai parar de crescer, a igreja ela vai avançar. O tempo do Senhor é esse, é tempo de avanço, não é tempo de se calar, é tempo de falar, é tempo de proferir as verdades celestiais, é tempo de fazer libertação no meio do ponto de ônibus, no meio da rua, na hora do almoço. É tempo de manifestar o Espírito no seu ambiente de trabalho e falar: cara, é agora que o Espírito Santo vai te tocar. O Espírito Santo vem sobre esse ambiente de trabalho e de repente todos são cheios, mas precisa de um homem que se manifeste, precisa de uma mulher que não se cale, precisa de alguém que não tenha medo. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia. A igreja não foi feita para ser calada, a igreja foi feita para avançar, e esse é o nosso tempo. Os verdadeiros discípulos de Jesus agora vão estar dispostos a morrer por Ele. Relaxa, meu irmão, tem muita perseguição para acontecer, tá bom? Ou você cria os seus fundamentos agora, ou você pega e vaza, tá bom? Ou você cria um evangelho Nutella, ou você pega e realmente se aprofunda nas escrituras, falando: Jesus, eu preciso de mais, Parece loucura da minha parte, mas eu oro sobre a vida do presidente eleito, cara. Eu falo: Senhor, que o Senhor faça com ele a mesma coisa que o Senhor fez com o apóstolo Paulo. Ninguém precisou ir lá, o Senhor veio e encontrou ele num lugar e deixou ele cego, e ele foi o cara que transformou a história da igreja. Quem tem essas loucuras comigo? Eu vou nessa, mano. Faz dias que eu estou orando sobre isso. Falo: Deus, faz algo novo na vida desses caras. Faz algo novo, porque eu creio que o tempo de Deus é esse. O tempo de avançarmos é esse. Se coloca de pé e vamos orar.